Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da IBM, que nesse vídeo nós vamos falar sobre um importante tema relacionado à segurança das nossas operações aéreas, que são as aproximações estabilizadas. Portanto, ao longo desse vídeo a gente vai ver os critérios que definem se uma aproximação está estabilizada ou não e quais são os motivos, os fatores que levam os pilotos a desestabilizarem durante a aproximação. Não é? E sempre lembrando, se você chegou na altitude mínima de estabilização, 1000 pés em condições IMC ou 500 pés em condições VMC, 500 pés em condições meteorológicas por instrumento, ou 500 pés em condições meteorológicas visuais, se nessas duas alturas mínimas em relação à pista, você não atingiu os parâmetros que caracterizam uma aproximação estabilizada, você deve descontinuar a aproximação, ou seja, você deve arremeter e fazer uma nova aproximação para vir estabilizado. E qual a importância da aproximação estabilizada na segurança do voo, nas operações aéreas? Foi feita uma série de estudos ao longo dos anos e chegou-se à conclusão que cerca de 66% dos acidentes e incidentes graves que ocorriam durante a aproximação e o pouso estavam relacionados a aproximações desestabilizadas. Ou seja, o piloto prosseguia na aproximação com velocidade excessiva, acima da rampa, atitude incompatível com aquela fase do voo, velocidade muito baixa, enfim, uma série de fatores, uma série de critérios que tornavam a aproximação desestabilizada, resultando num acidente ou incidente durante a aproximação e o pouso. Por isso foram estabelecidos alguns critérios para que a aproximação seja considerada estabilizada. Esses critérios nós utilizamos como referência os artigos, aquelas orientações da Flight Safety Foundation, que é um órgão internacional não governamental que trabalha voltado exclusivamente para a segurança de voo, a segurança das operações aéreas. O que é importante a gente pontuar com relação a esses parâmetros? É importante que você sempre siga o SOP, os procedimentos operacionais padrão da sua empresa. Ou seja, tanto na altitude mínima para estabilização quanto nesses critérios, é importante que você verifique o que o SOP da companhia aérea que você voa, da empresa de táxi aéreo, da aviação executiva, o que determina esse SOP, não é? Geralmente, na maior parte das vezes, ele segue exatamente o que está aqui, algumas vezes muda apenas a altitude mínima para estabilização. Que, só lembrando, 1000 pés aproximação IMC, 500 pés aproximação VMC. Portanto, isso aqui são apenas algumas referências, mas prevalece, obviamente, sempre o SOP da sua empresa. Bom, vamos analisar então agora os critérios que definem uma aproximação estabilizada, ou seja, a aeronave, quando estiver a 1000 pés IMC ou 500 pés VMC, ela deve estar seguindo todos esses parâmetros, ela deve estar cumprindo todos esses critérios para que ela seja considerada uma aproximação estabilizada. Então a aeronave deverá estar na rampa correta de aproximação, apenas pequenas mudanças na atitude da aeronave devem ser feitas para que ela se mantenha na rampa correta de aproximação, ou seja, pequenas variações de proa e pitch, para que essa aeronave mantenha a trajetória de aproximação. A velocidade indicada não deve ser superior a VREF mais 20 e nem inferior a VREF. A aeronave deve estar configurada para pouso, ou seja, o trem de pouso já baixado e flap já na posição de pouso. Não é? Potência compatível com a fase de voo. Quando você opera uma aeronave, você sabe qual é a potência que você vai estar durante a aproximação. Às vezes tem uma pequena variação, de acordo com o vento, com o peso da aeronave, mas você sabe mais ou menos a margem que esse motor trabalha, a margem de potência que você vê na aproximação. Se está muito diferente daquilo que você está acostumado, provavelmente algum dos outros parâmetros está divergente. Se você estiver muito rápido, você vai estar com o motor em potência muito mais reduzida, porque você vai estar tentando recuperar a velocidade, você vai estar tentando diminuir essa velocidade. Se a velocidade está muito para baixo, se ela já está abaixo da VREF, você vai estar com o motor muito à frente. Portanto, esses itens são, de certa forma, interligados. Se você está muito alto, você está acima da rampa, provavelmente você vai estar com uma razão de descida excessiva, o que vai resultar na velocidade mais alta, e consequentemente você vai estar com a potência reduzida, praticamente em idle. Então você observa que para você corrigir essa rampa, você teve que mudar uma série de outros parâmetros aqui, caracterizando uma aproximação desestabilizada. Bom, em seguida nós temos potência compatível com a fase do voo, ou seja, você opera a aeronave, você sabe qual é a potência média que ela vem durante a aproximação. Portanto, se estiver muito divergente daquilo que você está acostumado, pode observar os outros parâmetros que você vai ver que certamente eles não estão dentro do que determina para uma aproximação estabilizada. Todos os briefings em checklists concluídos,
No caso de uma aproximação ILS, apenas a variação de um DOT, tanto de localizador quanto de glide slope. E em aproximação circular, as asas devem estar niveladas a 300 pés. O que acontece, pessoal? Na verdade, dificilmente você vai ter um só desses parâmetros isolado ali, divergente. Vamos supor que você esteja acima da rampa. Se você está acima da rampa, você vai ter que aumentar a sua razão de descida. Então você já vai extrapolar aqui a atitude da aeronave, né? Provavelmente você vai estar com uma razão de descida superior a 1000 pés. Consequentemente, a velocidade vai disparar, deve passar aqui a VRF mais 20. Você vai estar com uma potência incompatível, né? Se a velocidade está disparando, você vai reduzir o motor, praticamente para idle, não é? Portanto, você observa que uma série de fatores, uma série de critérios vão sendo extrapolados. Para quê? Na busca de você tentar estabilizar a aeronave antes de atingir a safety window, né? Aquela altitude mínima para estabilização. Portanto, se você está vendo que está muito, por exemplo, você está 1 milha do externo, o glide slope está 2 dots para baixo. Dificilmente você vai conseguir estabilizar essa aeronave a 1000 pés. Você vai precisar fazer uma série uma variação muito brusca na atitude da aeronave para capturar aquele localizador. Portanto, nessas situações onde você vai precisar forçar muito a sua aproximação para tentar estabilizar, é mais aconselhável que você descontinue a aproximação, né? Você vai perder 5, 10 minutos às vezes para realizar uma nova aproximação e venha estabilizado, com a aeronave configurada para o pouso. Bom, agora vamos ver os principais fatores que levam à desestabilização na aproximação. A fadiga dos pilotos, os pilotos cansados, às vezes de uma jornada exaustiva de trabalho, pressão para cumprir o horário, às vezes na ânsia de chegar logo, né, na ânsia de ir embora para casa, ou de colocar o voo no horário, os pilotos encurtam ou se apressam durante a aproximação, resultando na desestabilização dessa aproximação. Instruções do controle de tráfego aéreo, geralmente ali na fase final de aproximação, principalmente nas terminais mais movimentadas, o piloto vai seguindo a STAR e em determinados pontos, às vezes o controle no intuito de ajudar, ele encurta, né, a aproximação. No entanto, estava programado o piloto fazer uma trajetória maior. Se você é encurtado, consequentemente você vai ter menos distância para perder altitude. Logo você vai ficar alto. Portanto, antes de aceitar ser encurtado, né, às vezes a gente também quer ser encurtado para economizar combustível, para chegar mais rápido, mas na hora que você é encurtado, você verifica que ficou muito alto e às vezes não tem tempo para dissipar essa energia. Aí a gente cai nesse quarto fator aqui, que é a altitude e velocidade excessiva, não é? Por exemplo, se você for encurtado, às vezes você vai estar muito alto, não necessariamente com a velocidade alta, mas para buscar essa rampa você vai ter que acelerar, não é? Então vai resultar numa aproximação desestabilizada. Mudança de pista, às vezes você está se aproximando por uma cabeceira em que você vai ter que fazer toda uma volta para se aproximar. E durante a aproximação mudou o vento e o controle muda a cabeceira, aí a torre muda a cabeceira. E a distância para aquela cabeceira, para essa nova cabeceira de aproximação é menor do que a da outra cabeceira. Logo você vai ficar alto, não é? O que provavelmente resulte na desestabilização se você não tiver distância, se você não tiver tempo suficiente para estabilizar essa aeronave. Portanto, se você viu que mudou a cabeceira, você vai ficar muito alto, peça para fazer um 360, peça um vetor para perder altitude, enfim, tente gerenciar o seu voo da melhor maneira possível. Automação, às vezes, a automação excessiva, não é, da aeronave, ela pode atrapalhar, não é, a sua aproximação, resultando na desestabilização. E um outro fator, já ligado à meteorologia, é o vento de cauda. Às vezes você está se aproximando, encontrou um vento de cauda muito superior àquele que você estava prevendo, e o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade para desacelerar a aeronave, né? Você vai estar com uma ground speed muito alta, né? O vento de cauda vai aumentar a sua ground speed, a distância vai cada vez ficando menor, às vezes você não consegue diminuir a velocidade da sua aproximação. Como resultado, você vai chegar naquela altitude mínima na safety window, né, altitude mínima para você estabilizar a aeronave, com alguns dos parâmetros fora desses parâmetros que nós havíamos analisado aqui. Bom, pessoal, chegamos assim ao final desse vídeo, onde nós analisamos os critérios que estabelecem que uma aproximação está estabilizada e os fatores que contribuem para uma aproximação se tornar desestabilizada. O que é importante? Que atingiu aquela altitude mínima
de estabilização, né, 1000 pés IMC ou 500 pés VMC, ou a altitude que o SOP da sua empresa indique, que você, não estando dentro desses critérios de aproximação estabilizada, você não pense duas vezes. Inicie um procedimento de aproximação perdida, né, uma arremetida, se encaixe em outra aproximação e faça, né, uma nova aproximação estabilizada, uma aproximação segura. Que eu tenho certeza que dessa forma a segurança dos seus voos, a segurança das suas operações irá aumentar consideravelmente. Se um dia você desestabilizar, não se preocupe, acontece com todo mundo. O importante é que você não ultrapasse esses limites estabelecidos. É uma boa prática, como eu falei no começo do vídeo, diversas fundações, diversos órgãos pesquisaram sobre o tema, viram que é muito mais seguro para as operações aéreas que os pilotos arremetam, né, que descontinuem a aproximação quando eles estão desestabilizados e tentem uma nova aproximação e prossigam para uma nova aproximação. Não é? Dessa forma, a segurança das aproximações se eleva de forma considerável. E se vocês quiserem mais informações sobre esse tema, né, sobre aproximação estabilizada, eu recomendo que visitem o site da Fly Safety Foundation, é um órgão internacional voltado exclusivamente para a segurança de voo, onde você vai encontrar uma quantidade bem grande de material sobre o tema. Todos os textos eles estão em inglês, mas é um material muito rico, né, com bastante informação interessante sobre esse tema e sobre diversos outros temas relacionados à operação aérea. Bom, pessoal, esse foi então o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembre de curtir aqui embaixo. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrevam. Lembrando que toda quinta-feira novos vídeos são disponibilizados aqui no nosso canal. Então é isso aí, até um próximo vídeo.